Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes, porém, de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita, você que está me assistindo, pedir que a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal. Não só isso, curta e compartilhe o nosso conteúdo, para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no seu rodapé para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isso, agora sim vamos para o meu assunto de hoje, pois hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico. Vou falar sobre homossexualidade, claro que na visão espírita. Vou falar sobre homossexualidade porque, na verdade, nunca esteve tão em moda, digamos assim, tão presente a discussão sobre homossexualidade como nos dias que nós estamos vivendo. Não precisamos estar muito atentos para perceber que infelizmente, algumas famílias têm muita dificuldade em aceitarem a opção, e aí eu faço uma pergunta, um parênteses, será que é opção? Uma opção dos seus filhos com relação à homossexualidade deles. Umas famílias porque imaginam ser pecado, e outras porque julgam como sendo uma vergonha para a sociedade ter um filho ou uma filha diferente do que a sociedade preconiza como normal. É triste, mas é realidade. Pois, como eu disse, esse vai ser o meu assunto de hoje, homossexualidade. E volto a repetir, claro que na visão espírita. Não vou falar aqui nenhuma novidade em dizer que todos nós, indistintamente, durante a nossa vida, já sofremos vários tipos de agressões, algumas poucas, eu diria, física, mas moralmente em um número consideravelmente bem maior. Algumas veladas, digamos assim, e outras explícitas. E tudo isso, principalmente as agressões morais, por duas e principais razões. Uma delas é porque muitas vezes somos atingidos pelo simples fato de pensarmos diferente, principalmente no momento que estamos vivendo aqui dentro da nossa pátria brasileira. E a outra razão é por sermos diferentes. Por exemplo, no credo religioso, no aspecto físico, na cor da pele, no aspecto financeiro e também no aspecto da chamada opção sexual, de que eu, de certa forma, discordo como sendo uma opção, porque a pessoa já nasce assim. Então, se ela já nasce assim, você há de concordar comigo de que não é opção. Você também não pensa dessa forma? Gente, tudo isso
Todas essas diferenças são ingredientes que causam muita agonia, aflição e ansiedade no nosso íntimo. Porque muitas vezes as pessoas que são alvos dessas agressões sofrem caladas. E o que não raramente acontece, pois surge um processo depressivo e a pessoa acaba se fechando no seu próprio mundo interior, por achar que todas as outras pessoas pensam que elas são seres diferentes da maioria, ou seja, seres fora do padrão. E muitas vezes as consequências não somente culminam em um processo depressivo, como eu falei antes, como pode também levar ao suicídio, achando que tirando a própria vida, todos os problemas estarão resolvidos, o que na verdade não é assim que acontece, pois o suicídio resolve o problema do corpo, que vai para debaixo da terra, mas não resolve o problema do espírito, que permanece muito vivo. Com o suicídio, os problemas, como eu disse, não acabaram. Aliás, muito pelo contrário, ou seja, novos problemas e em dimensões muito maiores surgirão. Não para o corpo que já morreu, mas para o espírito imortal que continua vivo, aliás, muito vivo e sofrendo, agora não as dores físicas, agora e sim as dores morais, que são as mais difíceis de serem curadas. Sei que, dizendo isso, eu vou chover no molhado, mas o Evangelho é o mais saudável, fortificante, para iniciarmos um tratamento, como eu diria, um tratamento de auto-amor, um tratamento para aprendermos a amar a pessoa que nós mais amamos neste mundo. E quem é essa pessoa? Somos nós mesmos. E ao entendermos o tratamento recomendado pelo Mestre Jesus e começarmos a analisar os nossos próprios problemas, vamos perceber que todos nós não somos iguais, mas somos semelhantes em termos de diferenças existenciais, ou seja, todos temos problemas, que muitos deles não são aceitos pelos outros. E por que isso? Pela simples razão de que somos seres vivenciando os primeiros degraus da evolução. O que significa dizer, em outras palavras, que somos seres com muito poucas virtudes e muitos defeitos. Nós estamos matriculados aqui neste planeta escola para aprender, principalmente com os nossos erros e também com os nossos acertos, claro, gradativa e lentamente. Eu diria até que muito lentamente, buscar dias melhores na nossa evolução espiritual. Gente, eu fiz esse preâmbulo para dizer que, segundo a visão espírita, até porque este é um programa baseado na ótica espírita, repito, segundo a visão espírita, masculinidade e feminilidade totais não existe na personalidade humana. Por razões de que o espírito, nas suas sucessivas encarnações ao longo de muitos milênios, traz consigo em sua bagagem espiritual características muito difíceis de se enquadrarem nos conceitos definidos como normalidade na humanidade. A propósito disso, até André Luiz, no livro Mundo Maior, escreve pela psicografia do Chico Xavier que, abre aspas, é erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo para as manifestações afetivas. Fecha aspas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o campo do amor e do afeto é infinito
em sua essência e manifestação. Infelizmente, o que podemos observar em certas famílias é que muitas delas não aceitam, eu nem vou chamar de opção sexual dos seus filhos, porque a opção é quando você escolhe, e nesses casos a pessoa não escolhe, ela nasce assim, ou seja, ela desde muito cedo, ela se sente atraída por pessoas do mesmo sexo. Então isso não é uma opção, ela já nasceu assim. E de acordo com a visão espírita, a cada encarnação, o espírito pode trazer inclinações, gostos e até mesmo o caráter do sexo, que veio na sua encarnação anterior e que foi diferente do sexo que ela ostenta hoje na forma física. Muitas vezes o espírito atende à necessidade de expiação de erros no campo da sexualidade. Às vezes com o propósito de reparar erros vividos em vidas anteriores. Outras vezes a pedido dele próprio, como uma missão específica, por algum motivo importante dentro de um determinado grupo da sociedade, ou mesmo, até mesmo, dentro do grupo familiar. Aquele espírito encarnado não é homossexual, e sim está temporariamente homossexual, por alguma razão muito importante dentro do seu processo de evolução do espírito, que inclusive ele mesmo próprio desconhece. Segundo o espírito de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do nosso Divaldo Franco, a homoafetividade não é, como muitos pensam, principalmente em alguns segmentos religiosos, uma doença, mas sim uma condição temporária, cuja origem é assinalada geneticamente, de forma que a produção hormonal, diz a Joana, do corpo em formação no útero da mãe seja compatível com as heranças acumuladas do passado, com as heranças, em outras palavras, herdadas de outras vidas. Outra coisa importante que vale a pena ressaltar é que todos os problemas relativos à perseguição e à intolerância aos homossexuais são frutos do atraso no nosso processo evolutivo das sociedades humanas, em uma demonstração muito clara de que somos ainda seres que precisamos aprender muito sobre as razões dos porquês. Não somente no caso da homossexualidade, mas entender as razões das muitas diferenças humanas. E isso, o Espiritismo abre um horizonte muito claro e muito vasto, na medida em que explica este e outros assuntos através de respostas lógicas e racionais. A propósito desse tema, a homossexualidade, você por acaso já parou para se perguntar se Jesus condenaria um casal do mesmo sexo que resolvesse com respeito mútuo e responsabilidade se unirem para viverem juntos e até mesmo para formar uma família? Será que o mestre condenaria essa união? Não sei o que você pensa, mas vale a pena pensar sobre isso. Por outro lado, o que demonstra a hipocrisia da nossa sociedade é que muitos casais infiéis, heterossexuais, ou seja, tidos como normais e que são do conhecimento da sociedade a infidelidade de um ou de outro, são aceitos com naturalidade, sem nenhum problema por essa nossa mesma sociedade. Isso não demonstra a você que certos valores adotados por nós, enquanto sociedade, estão invertidos? Felizmente, a nossa Terra, pouco a pouco renovará, aliás, já está renovando para melhor conceitos em relação a esse tema.
Gente, a espiritualidade superior não faz nenhuma distinção entre pessoas, pois que perante eles, os espíritos superiores, todos nós somos absolutamente iguais, independentemente de qualquer distinção que nos diferencie, como, por exemplo, ser homem ou ser mulher, ser pobre ou rico, feio, bonito, heterossexual ou homossexual, e assim por diante. Ou seja, não somos enxergados por eles, pela espiritualidade superior, pelo nosso envoltório corporal. Cada espírito renasce aqui neste planeta escola e reencarna muitas e muitas vezes de acordo com o seu compromisso, de acordo com a sua missão, de acordo com as suas provações e principalmente de acordo com as suas necessidades de evolução. Ponto. O que é exigido de qualquer espírito reencarnante, repito, aqui nesta escola de almas, é que, independentemente de qualquer coisa, inclusive da chamada opção sexual, que, repito, não tem nada de opção, é que sua existência aqui seja regrada, seja orientada conforme a lei da boa convivência. Em resumo, que seja pautada pela lei do amor. Todos nós estamos suscetíveis às mesmas leis, aqui e lá do outro lado, e seremos avaliados perante os mesmos critérios. Porém, lá do outro lado da vida, comportamentos e ações de pessoas tidas como normais aqui, enquanto estiveram aqui deste lado, serão analisadas com mais vigor, com mais rigor, exatamente por conta dessa normalidade, já que esses normais sofreram menos repressão, menos dor, menos preconceitos do que aqueles, segundo a sociedade, não se enquadravam nos moldes desta mesma sociedade. Por isso, e para encerrar o meu assunto de hoje, ainda que eu tenho plena consciência disso, ainda que tivesse muito mais para falar sobre ele, eu deixo um questionamento, principalmente para alguns representantes do segmento religioso, que consideram a união homossexual afetiva como pecado. E o questionamento é o seguinte: quem verdadeiramente comete o pecado maior? Duas pessoas que se amam, ainda que sejam do mesmo sexo? Ou quem as julga de forma preconceituosa? Você já parou para pensar, nesse caso, quem é que está cometendo o maior pecado? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.